de crianças, então nós continuamos ainda com geografia, vamos continuar, né, com o nosso livro de geografia, vamos continuar corrigindo, tá bom? Página 97, 98, 100, 101 e 104. Então, vamos lá acompanhando. Primeira, marca alternativa que completa a frase corretamente. O processo de pouco dano à natureza foi deixado de lado no século XVIII com a chegada da Revolução Industrial. Então, você pode estar conferindo aí, colocando o Czinho de correto. O que acelerou o desenvolvimento da tecnologia na primeira metade do século XX? O que foi? As duas guerras mundiais. Então, você pode estar conferindo aí, marcando com X. 3, pinte os quadros com afirmativas corretas. É para pintar o retângulo todo, tá bom? Aqui a tia só assinalou. Então, a primeira. A poluição não é um problema nosso? É falso? É um problema nosso sim, então não pinta. A poluição não tem nada a ver com a indústria? É errado, se a indústria também é uma das grandes que contribui, né, na poluição do meio ambiente. Terceiro, é necessário que se pense nas consequências da poluição? Verdade, então esse quadro aí deve ser pintado todo. Quarto, é vital desenvolver tecnologias que minimizem a poluição? Correto, então deve pintar todo. Os ciclos naturais sofrem grandes impactos e provocam grandes mudanças ambientais? Correto, então você pode estar pintando o quadro todo. Próxima, numere corretamente as imagens, com 1 para situações antes da Revolução Industrial e 2 para a consequência dela. Então, nós temos aí a primeira, né, a questão do fogo. Depois, a segunda imagem, você tá vendo aí o carro, né, a indústria, o 2, já, que é depois da Segunda Guerra. Primeira, o 1, antes da Revolução Industrial. Depois, 2, que já é o computador, depois da Revolução. Embaixo, 1, antes da Revolução também, tudo é natural. A segunda, o uso do trator também. É 2, depois da Revolução Industrial. A próxima, 2 também, depois da Revolução Industrial, que é o uso de ferramentas modernas. E a terceira, que é quando o homem fabricava com suas próprias mãos, produção manufaturada, é o 1, a última. Então, fica essa ordem, confira. Na quinta, pesquise. Pergunte a seus pais a profissão deles, peça-lhes para descrevê-la. Depois, pesquise se essa profissão existe antes da Revolução Industrial e que mudanças ela pode ter sofrido, né, no decorrer do tempo. Escreva o resultado de sua pesquisa abaixo. É uma resposta pessoal. Pergunte ao seu pai em que ele trabalha, sua mãe, né, e faça a pesquisa e a gente vai ver em sala de aula. Próxima atividade. 1. Com o passar dos anos, o homem necessitou de meios que permitissem seu desenvolvimento entre 2 lugares de forma cada vez mais rápida. Dê sua opinião sobre a importância da evolução dos meios de transporte e comunicação para o homem do século XXI. Gente, é a sua opinião, mas aqui é uma resposta pessoal, mas a tia vai só fazer um breve comentário. Então, com certeza, a evolução dos meios de transporte e comunicação, como a gente pôde estar vendo, discutindo em sala de aula, observamos as imagens, como era antes da Revolução Industrial os meios de comunicação, como eram antes da Revolução Industrial os meios de transporte. Então, houve uma evolução, né, muito grande. E isso, com certeza, trouxe também melhorias, muitas melhorias para nós, graças a Deus, claro. Mas trouxe ponto positivo, mas também trouxe negativo, porque trouxe também consigo melhorias, mas consigo também trouxe o aumento da poluição. A segunda, escreva um pequeno texto explicando como o avanço dos meios de transporte e de comunicação pode ajudar nas áreas sociais. Na questão da comunicação, hoje nós sabemos nesse período, principalmente pandemia, começou-se a realizar o comércio, por exemplo, começou a ser realizado muito de forma online, né, nas redes sociais, né? A questão dos transportes também na parte social ajuda muito a sociedade. Tudo a gente pode estar fazendo hoje fazendo uso dos meios de comunicação, né? Fazendo pagamentos bancários, transferências bancárias, a gente já faz diretamente pelo aparelho, né, celular, que é o meio de comunicação. Então, isso é muito válido, né? Principalmente nesse período de pandemia, que a gente não pode sair, pode estar fazendo tudo pelo celular. Então, foi um grande contributo, né, na nossa vida. E os meios de transporte também. A questão da modernidade. Naquela época, como a gente viu nas grandes navegações, eles tinham que se deslocar de caravelas, passavam 3, 6 meses dentro de caravelas aí em alto mar. E hoje não, principalmente, né, se for uma viagem que você queira realizar em menos tempo, pode fazer uso do avião. Nós temos hoje a evolução muito grande dos meios de transporte. Temos aéreo, aquáticos e terrestres, né? Culturais também, nós sabemos a questão da nossa cultura, porque ela pode agora ser difundida para todo mundo, né? A questão da internet veio o quê? A globalização.
tá bom? Depois a 3. O avanço dessas tecnologias é um grande progresso em várias áreas. Que cuidados você acha que devem serem tomados em relação à conscientização ambiental voltada para a prevenção da emissão de gases causada pelos meios de transporte? A questão com relação à poluição mesmo de conscientização de nós enquanto seres humanos, de nós temos que nos conscientizarmos dessa importância para que não venha prejudicar tanto, né, também as futuras gerações, porque nós já estamos sendo prejudicados por conta, por exemplo, do aumento da temperatura, esse aquecimento global agora, esse período que a gente falta não suportar, né, essa quentura, esse calor, mas por quê? É uma consequência de nossas ações, né, da devastação das florestas, da queimada das florestas, tá bom? Então, o avanço da tecnologia trouxe os pontos positivos e também os pontos negativos. E a nossa conscientização mesmo quanto ao uso dos meios de transporte de forma correta, tá bom? A próxima atividade, a próxima questão, a quarta, né? Leia a letra da música e responda as questões a seguir. Shot ecológico. Cadê a flor que estava aqui? Poluição comeu. O peixe que é do mar, poluição comeu. O verde aonde está? Poluição comeu. Nem o Chico Mendes sobreviveu. Então, olha, é muito forte, né? Esse shot ecológico é uma verdade, né? Então, ao que a música está se referindo, né? Está se referindo ao problema de poluição. B. Que relações podem ser estabelecidas entre a letra da música e o processo de urbanização? A grande quantidade de indústrias, lixos e carros nas ruas, junto com a falta de conscientização por parte das pessoas, né? Provoca graves problemas ambientais como poluição do ar, das águas e do solo. Então, é a falta de conscientização, principalmente de nós, enquanto seres humanos cidadãos, tá bom? Quinta, entre as contribuições para os meios de transporte e comunicação, podemos destacar geração de empregos, trouxe, né? O estímulo ao comércio também e o desenvolvimento de novas tecnologias, correto? Então, pode estar instalando. Nossa última atividade. As pessoas sempre utilizaram fontes de energia em suas necessidades básicas de sobrevivência. Dê sua opinião sobre a importância das fontes de energia para o desenvolvimento do país. Né? O que você acha? As fontes de energia, né? Nós precisamos, né? É muito importante, né? O petróleo, por exemplo, é um exemplo de fonte de energia não renovável, né? Temos que o quê? Fazer a economia, se nós utilizássemos mais meios de transporte coletivo, né? Para que a gente pudesse também dar uma reduzida no consumo desses combustíveis, né? Então, qual a sua importância dessas fontes de energia? É muito importante, gente, porque se não tivesse essas fontes de energia, o petróleo, por exemplo, como é que nós iríamos nos deslocar de um local para o outro? Na nossa própria alimentação, nós encontramos a energia necessária, né, ao nosso desenvolvimento. Temos a energia elétrica, que é uma energia também que nós utilizamos na nossa casa, que vai fazer ventiladores, ar-condicionados, liquidificadores, televisões, aparelhos de som funcionar, né? Então, a segunda, qual é o nome da empresa que fornece energia elétrica para a sua cidade? Qual é? É Eletrobras, tá bom? Terceira, explique como são geradas as energias abaixo. Eólica, nós temos aí, que é gerada a partir do vento. A B é energia solar, que é captada pelo aquecimento de placas, né? Que são colocadas lá em cima da nossa casa, por exemplo. Esse tipo de energia é muito caro ainda no início, por isso ainda não se tem muito ainda aqui no nosso Brasil. Quarta, explica o que são fontes de energia poluidora e não renovável. Fontes de energia poluidora, o nome já diz, e não renovável são aquelas que se utilizam de recursos naturais que não se disponibilizam continuamente na natureza e poluem o meio ambiente, tá bom? Então, confira. Quinta, se você pudesse escolher uma fonte de energia para usar, qual você escolheria? Por quê? É uma resposta pessoal. Energia solar, energia biomassa, energia gravitacional, energia hidrelétrica, energia solar. Então, é sua opinião. E diga por quê, a importância. Tipo, se for solar, é porque não vou utilizar águas, né? Não vai ser gerada mais a minha energia pela água, mas sim pelo aquecimento de placas que vão ser colocadas. Então,